flechas e a gente vai conversar um pouquinho com você hoje no programa Troca de Palavras. Um programa que eu decidi fazer para trocar ideias com você sobre um pouquinho do meu conhecimento sobre a Umbanda. Bom, então saudações, não sei que horário que você está assistindo o nosso programa, mas seja muito bem-vindo ao canal. A gente acabou de passar o mês de setembro aí e a gente fez no último final de semana a festa de Cosme e Damião. Cosme e Damião, Dom 1, você já deve estar cansado de saber ou então já pesquisou sobre a origem de Cosme e Damião. São dois médicos aqui no Brasil e a Umbanda traz esses médicos com relação às crianças da linha de Umbanda. Também está relacionado aos IBGs, que são a tradição africana, que a gente traz um pouquinho do Candomblé também. Bom, mas eu não quero falar especificamente sobre Cosme e Damião, que eu acho que muita gente já falou sobre isso. A minha mensagem hoje sobre a relação é das crianças. A preocupação espiritual e como a gente deve tratar hoje as nossas crianças. O que eu tenho visto, principalmente, é que as crianças estão muito distantes da religiosidade. É importante para a gente que é adulto, importante para a gente que é de terreiro, não esquecer de passar um pouco essa informação de religiosidade para as crianças. Através da festa, é lógico, é um caminho, mas também lembrar no dia a dia dessas crianças um pouco sobre religiosidade. Não a fé como tradição religiosa, mas a fé como ampla. Trazer essas crianças um pouquinho mais próximo da espiritualidade, do reconhecimento da espiritualidade. Afinal de contas, como crianças, eles têm a evidência, eles conhecem muito mais do que você imagina. E a gente tem abandonado um pouco essas crianças. Essas crianças estão sofrendo aí um abandono emocional, não é nem um abandono físico, mas eu falo do abandono emocional. Muitas crianças estão tendo hoje como babás, como assistentes, o celular, né? Então abandonando a conversa, o dia a dia. Conversar com a criança para ela agradecer o dia que ela teve, para ela entender um pouco sobre a questão do que ela enxerga no dia a dia dela, que é a espiritualidade, no erê que está com ela o dia inteiro, quando ela vai para a escola, nessas questões que eu acho, que eu sinto que as crianças estão um pouco longe dessa questão. Veja, não estou forçando, não estou dizendo para que você force ela a ser religiosa, mas ter religiosidade, é ter Deus no coração, é encontrar Deus nas pequenas coisas, nas brincadeiras, nas atenções e principalmente no núcleo familiar, que eu acho muito importante também resgatar isso, trazer as crianças mais para perto da família. Então o que eu vejo hoje muita gente reclamar é que minha filha não brinca direito, minha filha tem certo problema, então tem que passar em psicólogo, passar em neuro, passar em fono. Então hoje, qual é a grande questão? Se a gente fugir um pouquinho da questão da religiosidade, mas a questão emocional das crianças, hoje uma das características que as crianças estão tendo é o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Por que isso? Porque as crianças não estão mais interagindo socialmente, não mais brincam com outra criança. Eu vejo aqui no próprio terreiro, infelizmente, quando a gente vai começar a gira, muitos pais põem as crianças e ficam assim, fica quieto aí e dá um celular na mão dela. Eu peço aqui no meu terreiro, por exemplo, que tire o celular da criança, que ela preste atenção na gira, que ela preste atenção no ritual, já que veio ao terreiro. Porque não adianta nada a criança vir ao terreiro, você levar seu filho ao terreiro, levar seus sobrinhos, levar seu neto ao terreiro e ele não participar dessa energia do terreiro. Você pôr ele de lado, pôr ela de lado e colocar para você, fica aí olhando o celular e daqui a pouco você vai tomar um passe. Ela não sabe nem o que ela está fazendo no terreiro. Entende? Então isso me incomoda muito e eu quero conversar isso com vocês. Quando você trouxer o seu filho, a sua filha, o seu neto, seu sobrinho para uma gira do terreiro, né, tira o celular dele. Afinal de contas, nesse momento é para ele tomar contato com a religiosidade, com a energia do terreiro, para ele entender, até porque uma criança pequena, 5, 6, 7 anos, ele vai enxergar muito mais coisas do que você imagina. Ele vai estar focado em muito mais energia do que você imagina. Não focando no joguinho do celular, não no desenho que ele assiste. Isso ele faz em casa, isso ele faz em outro momento.
Mas no terreiro, mas na ação do terreiro, é necessário que ele participe do ritual, ele entenda onde ele está, e eu tenho certeza absoluta que ele vai gostar. Então, nesse momento, a gente tem que pensar as crianças para interagir com a religião, não afastar da religião, para ele ficar quieto. Não, não é isso. A criança, se prestar atenção e a criança é capaz disso, ela vai entender o ritual da gira, das entidades, vai poder conversar com as entidades, escolher a entidade que ela quer passar. Então, nesse momento em que a gente comemora Cosme e Damião, pense muito no que você está fazendo com o seu filho, com a sua filha, não só no terreiro, mas na sua casa também. Como é que você conversa com ele? Quanto tempo você brinca com o seu filho? Você brinca com a sua filha? Você ajuda nas tarefas da lição de casa, no acompanhamento escolar, no acompanhamento da vida, não é? Daquela coisa assim, muita gente fala assim, mas meu filho está bem no quarto. Ou então fala, olha, eu acho que meu filho tem uma obsessão, será que dá para fazer um descarrego? E eu falo muitas vezes, sabe qual é o melhor descarrego para fazer hoje? É arrancar o celular da mão dele. E a criança vibra, chora, esperneia, parece que está tirando 4, 5 legumes das costas dele. E na realidade está tirando o celular. Porque ele está tão acostumado e tão dependente desse aparelho, tão acostumado com as redes sociais, que ele não passa a conviver com o que está em volta dele. E isso para a espiritualidade é muito ruim. Se a gente pensar que hoje a gente tem vários adolescentes buscando o suicídio, como passou agora, além do mês de setembro ser o mês de Cosme e Damião, se você pensar por outro lado, setembro foi um mês amarelo, foi um mês que o pessoal da área da saúde trabalha a questão do suicídio. Então a gente vai unir o útil ao agradável, a gente vai trazer a questão científica, a questão da saúde para a área da religião, para a área da espiritualidade e ajudar as nossas crianças a sair desse sistema que nós os colocamos. E eu não quero que você passe para o seu filho passar a rezar todo dia, orar todo dia, não, mas eu quero que você pense nisso, que você possa ter a alegria dele curtir o terreiro, curtir as entidades, curtir as festas nos terreiros, né? Para que ele se torne um médium mais tarde, que ele possa vir a desenvolver dentro do terreiro com alegria, que ele possa vir ao terreiro e se tornar um médium alegre, que ele possa vir ao terreiro e desenvolver, e aí quando crescer fazer isso para a próxima geração, tá certo? Então, meus irmãos de fé, meus irmãos do axé, vamos dar uma conversada melhor com essas crianças. E eu também não estou falando que a criança deve entrar na gira, não. Eu acho que até uma determinada idade a criança não tem que entrar na gira mesmo. Ela tem que vir frequentar, a gente pode fazer escolinhas dentro do próprio terreiro. Aqui no terreiro Sete Frades a gente tem uma escola infantil que chama Escolinha Pena Branca, onde a gente passa um pouco da doutrina da Umbanda para essas crianças, tá certo? Mas de uma maneira gostosa, de uma maneira lúdica. E eu acho que é isso que está faltando muito nas crianças hoje, o lúdico, o brincar, o curtir a vida, o estar emocionalmente vinculado à alegria de estar em comunidade. E a religião faz isso, a religiosidade faz isso. Então no mês que a gente terminou aí, de Cosme e Damião, que é o mês que a gente terminou, e agora a gente vai entrar no mês de outubro, que é o Dia das Crianças, então a gente continua falando de criança, continua falando desses seres reencarnados que ainda estão sob nossa responsabilidade, que estão sob a responsabilidade dos adultos que os trouxeram, sobre a responsabilidade de mostrar para eles que o mundo pode ser melhor do que é, que eles vão herdar o mundo que nós estamos entregando a eles. E que mundo que nós vamos entregar a eles? Um mundo tecnológico sem vida? Um mundo tecnológico sem fé? Um mundo tecnológico de isolamento? Ou a gente vai dizer a essas crianças, olha, a tecnologia é importante, ela faz parte da vida, mas ela não é a vida. E a gente pode ensinar isso para nossas crianças, sim, através do amor, através da fé e com a bênção de nossos grandes orixás e todos os nossos irmãos capangueiros que nos cercam dentro do terreiro.
Então, eu quero deixar essa mensagem para você, meu irmão, minha irmã, reflita muito sobre isso. Salve Cosme e Damião e muito axé para você.